paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe toda a tua família nesse dia, amém? Que Deus abençoe todas as tuas atividades que tu for fazer hoje, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar e te guardar de tudo quanto for de ruim. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui no livro de Daniel, no capítulo 4. Vou começar do versículo 34 até o 37, eu vou ler somente 3 versículos. Que fala sobre o reconhecimento de Nabucodonosor, né? Quando Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus, quando Deus permitiu que Nabucodonosor comesse grama, feito gado. Humilhou ele, tá entendendo? E deixou ele no pasto comendo gado, comendo grama. Isso é o que diz a palavra de Deus, viu? E Nabucodonosor disse que até pelo criou nas costas dele como se fosse pelo de gado. Ele ficou humilhado, levando o sereno da noite, o orvalho da noite, caindo sobre as costas dele. Porque ele fez aquela estátua lá de bronze e deu uma ordem que todo mundo que, quando a gaita de fole, o pífaro, o instrumento de corda, todos os instrumentos musicais, quando tocasse, todo mundo tinha que se curvar dentro da estátua dele. Entendeu? Mas só que Deus tem um plano para a vida daqueles que é dele, que está ali na Babilônia ali, né? E Nabucodonosor se exaltou, fazendo aquele negócio ali. Deus mandou o anjo repreender Nabucodonosor. Depois ele volta aqui reconhecendo que só Deus é Deus, depois que ele passou, o tempo que ele passou vivendo como um bicho, comendo grama e sendo molhado pelo orvalho da noite nas costas. Não sei como foi que Deus fez isso na vida dele, como foi esse período de Nabucodonosor ali, mas eu sei que ele viveu isso. A palavra de Deus está dizendo que ele viveu e eu acredito que ele viveu assim. Eu creio na palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é viva e ela está no meu coração. E ela muda a minha vida e muda a tua vida quando a gente acredita e crê na palavra do nosso Deus. Aí diz assim, ele reconhecendo a Deus, ó, diz assim, ó. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendizei o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo o domínio é um domínio sempre eterno e cujo o reino é de geração em geração, tá entendendo? Ele aqui reconhecendo já Deus como um verdadeiro Deus, porque ele disse que depois de um tempo que ele passou ali, tá, que Deus começou a dar o entendimento, que ele tinha perdido o entendimento de quem ele era, do que ele estava fazendo ali, porque ele estava vivendo daquele jeito ali. Ele não sabia porque estava vivendo, mas estava vivendo como um bicho. E quando ele veio o entendimento dele, ele reconheceu que foi Deus que fez aquilo na vida dele. Que Deus humilhou ele, tá entendendo? Que Deus mostrou para ele que ele não era nada, porque ele era rei, ele mandava, ele desmanchava, ele fazia o que ele queria, mandava matar quem queria, tá entendendo? Mas Deus disse, não, Nabucodonosor, eu vou parar você. Eu vou te parar porque você está muito exaltado. Ele esqueceu que acima da cabeça dele tinha um Deus, tá entendendo, irmão? O homem vive aqui nessa terra, nesse planeta aqui, mas ele esquece que acima desse planeta Terra, no universo, acima dos universos, das estrelas, lá no terceiro céu está o trono de Deus, o trono do Todo-Poderoso, o trono da majestade de Deus, que vê tudo o que acontece aqui nesse universo, que vê tudo o que acontece nessa terra e sabe de todas as coisas, tá entendendo? Ele está vendo quem é e quem não é. Então, ele se esqueceu disso, mas o homem, ele não pode se esquecer do que Deus fez na vida dele. O homem não pode se esquecer do que Deus fez, tá entendendo? Na vida dele aqui nessa terra. Ele tem que se humilhar diante de Deus. Se ele não quiser se humilhar diante de outro homem, se não quiser ser arrogante com outro homem, porque quando o camarada vai ser também arrogante com outro homem, ele vem para cima e termina se matando um ou outro, tá entendendo? Porque a carne é assim, irmão. A carne se exalta para querer xingar, para querer humilhar outro, para querer pisar, mas às vezes a pessoa não aceita também e entra em confronto e termina um ou outro matando o outro, tá entendendo? Então, mas quando a gente reconhece que Deus é Deus na nossa vida, que foi Ele que nos criou, que nos botou nessa terra aqui para nós viver uma vida digna e abençoada aqui diante da face dele. A gente reconhece isso, a gente somos abençoados, somos felizes na presença de Deus. E Nabucodonosor veio reconhecer isso,
Para ele reconhecer isso, teve que passar por um processo na presença de Deus. E tem muitos seres humanos que só reconhece Deus como Deus, só reconhece o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário quando ele pega uma doença ruim. Quando ele pega um câncer, quando ele pega uma doença na próstata, no fígado, no baço, no intestino, na cabeça, não sei lugar. Tem gente que só reconhece Deus quando adoece. Quando vê que o médico desengana ele, aí ele coloca a Bíblia na mão, começa a adorar a Deus, começa a dizer que Deus vai livrar ele, mas quando ele estava com saúde, ele não queria saber de Deus. Quando ele estava bom, ele não queria saber das palavras de Deus. Crente para ele não prestava. Todo crente é ladrão, todo pastor é ladrão. Essas conversas que você vê por aí direto, em todo canto. Na vida de gente arrogante, gente soberba. Tá entendendo? Isso é tudo pessoa soberba, o homem soberbo e ignorante. Querendo questionar contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é verdadeira. E ela se cumpre. Aí diz aqui no versículo 35, ó. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Nabucodonosor está dizendo aqui, todos os moradores da terra são reputados em nada. Porque foi assim que Deus fez ele se sentir, como nada. E seguindo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga o que fazer, tá entendendo? Ele está dizendo aqui, né, irmão, que Deus, ele faz o homem se sentir como nada, todos os moradores da terra. E ele não deixa que ninguém diga o que ele tem que fazer, como ele vai fazer, porque ele reconheceu que Deus tinha esse poder e esse domínio de fazer o que queria, na hora que ele queria e como queria, tá entendendo? Não era ele que tinha a majestade para governar, dominar e fazer o que ele queria, não. Ele fazia até o limite dele. Mas quando ele começou a se soberbecer, começou a querer blasfemar de Deus, eu disse, não, se você já botou essa estátua aí para os outros te adorar, então quem tem que ser adorado sou eu. Toda a glória e toda a honra é minha, Nabucodonosor. Não é para você ser adorado pelo ser humano que eu criei. Eu fiz o ser humano para me adorar, para glorificar o meu nome na vida dele, não foi para adorar você. E Deus foi repreendendo ali, daí ele foi reconhecendo ali a majestade de Deus. Ele diz assim, ó, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino. Tomou-me a vir a mim, a minha majestade. A dignidade do reino dele, a majestade dele, tornou a voltar para ele aquela alegria que ele tinha de ser um rei, de ser um homem poderoso. Mas já com humildade, tá entendendo? Já veio tudo isso, mas ele já começou a se sentir humilde, não quis mais ser aquele homem arrogante, soberbo que ele era antes de ser humilhado por Deus. E o meu resplendor, buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. E a minha glória maior do que nunca, tá entendendo? Deus devolveu o reino a Nabucodonosor, os magistrados dele, os capitães, general do exército dele, vieram buscar ele ali naquele lugar que ele estava vivendo, levaram ele para o reino dele. Ele fala que a glória dele, que ele tinha de rei, voltou para ele, tá entendendo? Que Deus restaurou o reino dele e deu tudo em dobro para ele. Então Deus faz em dobro na tua vida quando você se humilha diante de Deus. Quando você reconhece que Deus é Deus, quando você reconhece que Deus é quem faz todas as coisas do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Então ele te abençoa, Ele restaura a tua vida, Ele restaura a tua saúde, tua dignidade e te dá vitória nessa terra. Aí ele aqui embaixo, ele agradece a Deus e diz assim, ó, agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo e poder, nenhuma, glória a Deus, nenhum que anda na sabedoria. Nenhum que anda na sabedoria de Deus, tá entendendo? Ele erra, ele peca, ele faz coisa errada. Então ele glorifica a Deus, exalta ao Deus do céu e reconhece ali e agradece a Deus por Deus ter permitido que ele passasse pelaquilo ali, mas depois restaurou tudo que era dele e entregou na mão dele. Deus tinha um propósito na Nabucodonosor, que Deus permitiu que ele fosse para Jerusalém, sitiou Jerusalém, levou Sadraque, Mesaque, Daniel, levou o pessoal tudo cativo para
para a Babilônia, tá entendendo? E Deus, quando queria castigar o povo de Israel naquela época, Deus usava Nabucodonosor, ele vinha com o exército dele e acabava com tudo. Mas sempre Deus estava repreendendo ele, tá entendendo? Os reis da Babilônia que era arrogante, era soberbo. E assim Nabucodonosor foi um homem que foi transformado, que foi mudado, depois que conheceu o verdadeiro poder e a verdadeira glória do nosso Deus. Então não deixe, irmão, para querer reconhecer Deus quando você estiver passando por uma necessidade, quando você estiver passando por uma coisa ruim, quando você estiver doente, não. Reconheça a Deus hoje como Salvador da sua vida, como a morte de Jesus, como uma morte que veio para te livrar, para te dar saúde, te dar paz, tá entendendo? Porque Deus tem muitas bênçãos para te entregar. Mas Deus quer que você reconheça Ele como Deus, antes de vir um tempo ruim para você. Reconheça a Deus como Deus, que essa coisa ruim que vem de encontro para querer te prejudicar, para querer te derrubar, Deus vai te dar livramento, Deus vai te guardar e não vai deixar você tropeçar em nenhuma pedra. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus abençoe tua casa e abençoe tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida e pela tua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa manhã, meu Deus, gloriosa de oração. Toma a vida dessa mulher, meu Pai, desse homem. Toma a vida dessa pessoa, meu Pai, que parou para escutar essa palavra nessa manhã, meu Deus. Se ele estiver passando por alguma luta, Pai, se ele estiver passando por alguma necessidade, seja ele crente ou não crente, Pai, dá livramento a ele, Pai. Guarda ele, meu Deus, porque ele já tem te reconhecido como Senhor de todos os senhores, Pai, como Senhor do céu, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que reina eternamente. Então abençoa eles, Pai, guarda eles e livra eles nessa manhã. Faz uma obra maravilhosa na vida dessa família, Pai, na vida desse povo. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Não olhe para a ignorância do ser humano, não olhe para a arrogância, Pai, porque o ser humano quando ele quer ser ignorante e arrogante, ele Pai, mas quando ele reconhece a morte do teu filho na cruz do Calvário para salvar a vida dele, o Senhor transforma o coração dele, transforma ele e bota ele num patamar seguro, num patamar abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.